Olá, sejam bem-vindos! Hoje nosso papo é sobre uma lei que mexe e muito com a rotina de quem atua na área da saúde no Brasil, a famosa Lei dos Planos de Saúde. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? E ela gera uma série de dúvidas e até conflitos. A ideia aqui é justamente essa: pegar o texto da Lei 9.656, que pode parecer um bicho de 7 cabeças, e transformar em uma ferramenta prática poderosa para o dia a dia do consultório, do hospital. Para organizar nossa conversa, a gente vai passar por 4 pontos. Primeiro, os fundamentos da lei. Depois, vamos direto para o coração dela, que é a cobertura. Na sequência, a gente entende a parte do contrato e da rede e, para fechar, um checklist bem prático. Vamos lá! Ok, primeira parte, fundamentos da Lei 9.656. Antes de mais nada, a gente precisa entender quem são os jogadores e quais são as regras do jogo. É o básico para a gente construir o raciocínio. E a lei já começa definindo os personagens. O primeiro deles, a operadora. O que é isso? Bom, segundo o artigo 1º, é a empresa, cooperativa, enfim, a entidade que está por trás do plano, que vende e que paga as contas. É com ela que a conversa toda acontece. E aqui vem um ponto fundamental. Essa lei não é opcional. Ela vale para todas, sem exceção, todas as operadoras de plano de saúde no Brasil. E quem fiscaliza se todo mundo está andando na linha é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS. Beleza. Agora que a gente já sabe quem joga e quem apita, vamos para o que mais interessa. Segunda parte, o coração da lei. Afinal, o que é que um plano de saúde é obrigado a cobrir? A lei estabelece uma espécie de pacote básico, que ela chama de plano referência. Pensa nisso como um piso mínimo de cobertura. E o que tem esse pacote? Praticamente tudo: assistência ambulatorial, hospitalar com obstetrícia e tratamento para todas as doenças da Classificação Internacional de Doenças, a CID. Mas tão importante quanto saber o que cobre é saber o que não cobre. E a lei é bem clara nisso. Olha só: tratamentos que ainda são experimentais, procedimentos puramente estéticos e a regra geral para medicamentos de uso em casa. Tudo isso está fora do plano referência. Agora vamos trazer isso para a vida real. Imagina a seguinte situação, que acontece todo dia. A doutora Ana prescreve um medicamento super importante para um paciente com câncer e a operadora nega, falando que não está no rol da ANS. E aí, o que se faz? A solução está na própria lei. Tem um parágrafo 13º do artigo 10, que é uma carta na manga. Ele diz o seguinte: se existir comprovação de eficácia daquele tratamento baseada em evidências, ou se tiver recomendação de um órgão internacional de peso, a cobertura passa a ser obrigatória. Ponto. A grande armadilha aqui é simplesmente baixar a cabeça e aceitar o não da operadora. O segredo, então, é blindar a prescrição. E como se faz isso? Com documentação, com evidência científica na mão. É mostrar que a decisão médica não foi um achismo, foi baseada em ciência. Outro ponto importantíssimo da lei são as carências, ou seja, o tempo de espera. E não é um tempo qualquer, não. A lei crava prazos máximos. Para urgência e emergência, são só 24 horas. Para a maioria dos outros casos, 180 dias. E para partos, 300 dias. E isso nos leva a outro caso bem prático. Pensa numa família que está viajando e sofre um acidente. Ela precisa de atendimento num hospital que, claro, não é da rede do plano. O que acontece? O artigo 12 da lei garante o reembolso, já que era um caso de urgência e não tinha como usar a rede credenciada. Muito bem, já entendemos o que está coberto. Agora vamos para a estrutura dessa relação. Terceira parte, o contrato e a rede. O que a lei faz aqui é tentar garantir uma estabilidade, uma segurança, tanto para o paciente quanto para o profissional. E essa imagem ilustra uma proteção essencial para o paciente. O artigo 17 é direto. A operadora não pode, do nada, tirar um hospital da rede. Se quiser fazer uma substituição, tem que ser por outro prestador equivalente e, ainda por cima, avisar com 30 dias de antecedência. Vamos pensar no caso do Sr. Silva, que faz seu tratamento do coração sempre no mesmo hospital. Se a operadora tira esse hospital da rede, ela é obrigada a colocar no lugar um outro com a mesma capacidade, com as mesmas especialidades e que seja acessível para ele. E a pegadinha aqui está nessa palavra equivalente. O que é ser equivalente? É preciso ficar de olho porque às vezes a operadora troca um hospital super especializado por um geral ou um que era perto por outro lado da cidade. A equivalência tem que ser de verdade. A lei também protege contra o cancelamento do plano.
Nos contratos individuais, isso só pode acontecer por fraude ou por falta de pagamento por mais de 60 dias. E tem uma regra de ouro: é terminantemente proibido cancelar o plano de alguém que está internado. Ufa! Chegamos na nossa última parte. Agora vamos juntar tudo isso de forma bem prática. Quarta seção. Checklist do profissional. São os pontos críticos que todo mundo deveria ter em mente. É como um checklist mental com 5 passos. Primeiro, sempre conferir a cobertura do plano do paciente. Segundo, conhecer o rol, mas principalmente suas exceções. Aquele parágrafo 13 é fundamental. Terceiro, documentar e documentar a indicação com evidências. Quarto, saber orientar sobre as carências. E quinto, bater o pé para exigir o cumprimento da rede e questionar as trocas que não são, de fato, equivalentes. Em resumo, o que a Lei 9656 faz é criar um campo de jogo mais equilibrado. Ela não é só um amontoado de regras, ela desenha um sistema com direitos e deveres claros para todos os lados, operadoras, pacientes e profissionais, com o objetivo final, garantir que a assistência à saúde aconteça de verdade. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Agora, com esse conhecimento em mãos, como nós podemos fazer com que essa lei seja uma aliada da boa prática médica? Como garantir que a burocracia sirva à medicina, e não o contrário, mantendo o foco sempre na saúde e no bem-estar das pessoas?